Boa noite, pessoal. Começamos a primeira edição de 2020 do programa Resgatando, o programa que destaca o patrimônio histórico e a preservação da memória. Ao meu lado, Rafael Henrique. Hoje a gente vai falar sobre um dos pontos mais conhecidos de Poços de Caldas, bem aqui no coração da cidade, que é a Praça Dom Pedro II, né? Popularmente conhecida como Praça dos Macacos. Isso, então. Boa noite, João. Boa noite a todos que estejam assistindo agora, né? Então, a gente teve, né, no recesso aí, né, do Fizemos um recesso, né? Mas a gente teve aí, né, o Natal, né, de Poços em 2019, que teve bastante decoração, né? Sim. Foi bem bonito mesmo. E a Praça do, né, Dom Pedro II ali, durante esse período, ela ficou até, né, nesse processo de obras ali, né? Sim. Apesar que eles enfeitaram o balneário, enfeitaram a praça ali mesmo assim, mas ela esteve em obra, né? Então é importante a gente falar sobre ali a praça ali para mostrar, né, a importância que a gente tem da praça para a história da cidade, né? É muito importante. Como eu falei aqui agora há pouco, é um dos pontos mais conhecidos, né, da área central da cidade, popularmente conhecido como Praça dos Macacos. Às vezes as pessoas não identificam que a Praça dos Macacos é a Praça Dom Pedro II, né? Sim. E é uma homenagem óbvia aí ao imperador, que inclusive já foi tema de programas que a gente já destacou, né, na temporada passada aqui do Resgatando. A gente falou sobre o Dom Pedro II, sobre a chegada dele aqui em Poços de Caldas, sobre a estação ferroviária. Inclusive, quem quiser assistir pode conferir na nossa playlist do Resgatando, tanto aqui no Facebook quanto lá no YouTube. Então, aproveite também e se inscreva lá no YouTube, né, para ter acesso a todos esses conteúdos. Sim, tem. Inclusive a gente até falou, né, além do trem, né, tudo que ele veio inaugurar aqui em Poços de Caldas, como a gente falou também, né, sobre a vinda dele, a passagem dele, né, Sim. Todos os lugares que ele passou em Poços de Caldas, né. E inclusive ali a praça foi um dos lugares também que ele passou para poder verificar ali, né, como é que é essa parte, né, A Praça dos ligação, Macacos, da fonte, o Rafael, se eu não estou enganado, ela faz parte daquela Rota do Imperador, né, que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Turismo, criou, né, que são pontos ali que o Dom Pedro passou aqui durante a estada dele aqui em Poços. Tem inclusive uma placa ali, né, que mostra ali, né, os pontos ali que o Dom Pedro passou, inclusive a Praça dos Macacos. O caminho das águas virtuosas, né? É isso mesmo, inclusive para enaltecer, né, esse caminho turístico, eles fazem sempre em julho, né? Estão fazendo o turismo em cena, né? Que as pessoas fazerem esse caminho do Dom Pedro II, que é desde a estação, passa pelo centro ali e vai chega até do caminho, né? chega até a praça. A primeira edição foi até na Cascatinha, mas depois agora eles fizeram até a praça porque o pessoal cansa de ir até lá, né? E aí o que acontece? Ali eles fazem sempre a encenação mostrando, né, naquela cena que teve, na verdade, foi lá no Casarão Vila Pratos, né, próximo lá, mas ali eles fazem ali para mostrar aquela parte que o Dom Pedro II coloca, ele vai passar, ele tem uma poça, o Barão do Campo Místico coloca ali, né, para ele poder passar por cima, para não sujar. Né, eu já falei até no programa anterior a respeito desse assunto aí que o Rafael está mencionando. Segundo o professor historiador Hugo Pontes, isso é uma lenda urbana, que não aconteceu necessariamente dessa forma, mas, né, passou-se a dizer que foi assim, então fica aí no imaginário aí do pessoal essa situação aí do Barão do Campo Místico colocando ali o paletó para o Dom Pedro não sujar os pés, né, numa poça. Então, e aí a gente vê, né, sujar os pés, a poça ali e tudo mais, mas você vê que ali a situação que estava ali da praça é que o problema que tinha ali real, né, hoje em dia na praça, era o problema do piso, né, que estava bem destruído, bem cheio de poças, de água e tudo mais ali, estava complicado o pessoal passar, então eles começaram a fazer essa obra, né, de trocar os pisos ali. É uma obra até que foi aceita pelo Condefact, né? Que é a ideia de colocar esse novo piso ali era para lembrar como é que a gente tinha antigamente, né? A terracota, né, que eles dizem, né? Isso, né? Mas o problema é que muita gente acabou criticando, né? A gente vê... Antes da gente falar sobre a obra, Rafael, vamos fazer um breve histórico sobre o papel da Praça dos Macacos aqui na história de Poços de Caldas. A história da Praça dos Macacos, ela se confunde, vamos dizer assim, com a própria história da cidade, né? Porque a cidade Poços de Caldas, né, por conta das águas termais, né? Lá em 1826 já se havia descoberto que existia uma fonte de água termal ali na Praça dos Macacos, né? Ainda não tinha sido fundada a cidade propriamente dita, mas já existia ali, né, uma fonte termal que seria os Poços de Caldas, né? Ou seja, os poços de água quente, né? Que foi o que motivou a criação
do município. Então, lá em 1826 já houve, né, essa percepção de que ali tinha água sulfurosa, né? E depois a Praça dos Macacos, ela foi depois construída como praça mesmo em 1886, né, Rafael? Isso, exatamente, né? E aí ali naquela parte ali, né, onde tem a fonte, foi sendo, né, feito toda a captação da água. Captação ali, da né? água, sim. E a gente tem essa foto aqui, que era do acervo do José Ranaura, né? Que é quando eles estão ali cavando aquela parte ali para fazer toda a ligação e tudo mais ali. Que depois foi colocada a fonte que a gente tem, né? Hoje em dia, na verdade, ela era diferente, né? Ela ficava até um pouco mais próximo de onde está aquele banheiro lá, né? Depois mudaram e fizeram aquela outra estrutura mais atual, né? Porque ali na praça, né, Rafael, tem dois pontos ali, vamos dizer assim, né? O próprio balneário Dr. Mário Mourão, né, que é ali onde a prefeitura oferece os banhos, né, termais, e aquele fontanário central ali que fica bem no centro da praça, que também fica disponível ali a água sulfurosa 24 horas por dia para todo mundo. Agora, evidentemente que não está disponível, porque como o Rafael falou agora há pouco, a praça está em obras, né, está fazendo ali um restauro, especialmente na questão do piso, para tentar resgatar, né, vamos dizer assim, aquele piso de terracota da época lá que a praça foi construída. E ali uma das coisas principais que tinha ali nessa praça, né, vamos dizer assim, que foi feito, né, algumas melhorias depois ali, né, com Francisco Bartal, mas a obra principal que tinha ali era o antigo balneário, que foi feito pelo Giovanni Battista Pancini, né? Em 1896. Isso, né? Então, esse balneário... 10 anos depois da passagem do Dom Pedro, né, por aqui, sim, né? Então, o balneário era importantíssimo, né? Toda a arquitetura que ele tinha era impressionante. Era um tipo daquele jeito chalezinho que eles faziam. Era bem mais bonito que hoje em dia, né? A gente pode ver aqui nessa foto, né, como ele tinha uma arquitetura bem legal, né, bem bonita ali. E ele foi depois batizado com o balneário Estabelecimento Macacos, né, e também foi batizado depois também como o balneário Mário Mourão, que é uma homenagem ao Mário Mourão depois que ele faleceu, né. E aí depois disso, esse balneário infelizmente foi demolido, né. Foi chegando uma hora assim que eles quiseram modernizar, né? Lá na década de 70 eles quiseram modernizar 75, né? 75, eles quiseram modernizar toda a estrutura ali, demoliu e fez essa estrutura que a gente tem atualmente, né? A gente pode ver até em livros de história o pessoal criticando, falando que foi um erro, né? Um erro, com certeza. Na verdade, o Rafael acabou de dizer aqui da foto que a gente exibiu aqui sobre a arquitetura anterior do balneário. É muito simples de se comparar, né? A gente compara o que era com o que é atualmente. Não que o atual seja feio, né, Rafael? Mas o anterior é muito mais bonito. É porque a arquitetura mais antiga, ela tem, né, mais detalhes, assim, né? Quando faz o moderno, assim, tem uma estrutura mais de mármore ali, né? É uma mais arquitetura, simples, uma arquitetura mais minimalista que eles Isso. fizeram, né? Lá em 75, quando foi reinaugurado o balneário. Mas ali na Praça dos Macacos também, Rafael, a gente está destacando o balneário, o fontanário ali no centro. Tem umas outras curiosidades interessantes, né? A ponte, né? Que construída lá pelo Luciano Pincelli, né? É uma ponte ali que tem a fama de ponte dos desejos, né? Que você passa ali e joga uma moedinha. Foi colocado nessa lenda ali para poder jogar moeda ali. Se criou, né? Essa é outra lenda que se criou, a ponte dos desejos, né? Ela foi construída lá pelo Luciano Pincelli, né? É muito legal. Eu vou só ler um trecho aqui que o Rafael destacou a respeito desse assunto. A ponte parece madeira em 1912, a anterior era de madeira de verdade e foi levada pela correnteza. Foi denominada Ponte dos Desejos depois, como a gente está falando aqui. Luciano Pincelli foi o encarregado de obra e o artista italiano que fez a imitação dos troncos foi o Agostino Tucci. O mesmo que fez a ornamentação do alpendre da casa de Antônio Cândido, que demoliram depois. Antônio Cândido também a gente já destacou ele num dos últimos programas resgatando da temporada 2019. Lá na Capitão João Junqueira, né? Na esquina ali com a Rio Grande do Norte, né? Isso. Uma casa também muito bonita. Então essa Ponte dos Desejos aí é um ponto também muito frequentado, principalmente pelos turistas, né, Rafael? Então, e era bacana, né? Quer dizer, ainda é porque tá lá a ponte lá, né? Então, e você sabe quem ela tinha essa forma de madeira que é bem diferente. Você simula uma madeira, né? Só na hora que você chega perto que você vê que de fato ele é com concreto, com cimento. E um dos grandes incentivadores, Rafael, dessa lenda aí da Ponte dos Desejos foi o falecido comerciante Joaquim dos Reis.
o Fiola, né? Que ele tinha ali em frente ali a Praça dos Macacos, a loja Serartes Couros, né, que atualmente se chama Corazzi, e o Fiola, ele informalmente era considerado um embaixador do turismo, né, ele conversava muito ali com o pessoal que vinha visitar Poços de Caldas, e ele ajudou a estimular, né, essa lenda aí da Ponte dos Desejos. O turista chega ali, joga uma moedinha ali, faz um desejo, faz uma mentalização, um pensamento positivo. Tem até um conto que é um relato que falaram, né, que tinha uma pessoa, não sei quem que é, dizer que era, que a pessoa ficava ali esperando os turistas jogar moedinha e ir lá e pescar. Bem esperto, né? É esperto. Tem um outro ponto também que acontece isso aqui em Poços, 2 pontos que eu tô me lembrando. A própria Fonte Luminosa ali no Parque José Afonso Junqueiro também chegou um tempo aí que o pessoal jogava moeda. Eu já cheguei a ver várias moedinhas ali no fundo ali daquele fontanário, e lá no Recanto Japonês também. O pessoal costumava jogar moedinha ali naquele laguinho de carpas ali. Verdade, então são pelo menos 3 pontos aqui na cidade assim que o pessoal costuma jogar moeda. Hoje em dia com essa crise eu acho que ninguém está jogando mais, né? Verdade. Verdade? Podia jogar lá para ajudar o ponto turístico, né? Ajuda a reconstrução da casa de chá, vai jogando moedinha ali. É isso aí. Cada um vai desejando. Vamos destacar outras curiosidades importantes da Praça dos Macacos, Rafael. O primeiro nome lá da praça foi Largo da Colômbia, né? Alguns chamavam também de Largo da Colômbia, né? Isso é uma coisa que a gente pensa, né? Que sempre foi Praça dos Macacos ali. Não, o primeiro nome dela era Largo da Colômbia, né? E aí ficou essa curiosidade, né? Por que Praça dos Macacos? Exatamente, né? Você sabe por quê? Ué, o que a gente ouvia falar, até vou depois entrar num assunto polêmico aqui rapidamente, Rafael, mas a gente ouvia falar porque tinha presença de macacos ali naquela região. Exato, então muita gente falam sobre isso, né? Tem muitos livros que falam também disso, que ter muitos macacos ali, né? E por isso que o pessoal ia caçar até ali os macacos, uma coisa. Tem muitas histórias falando sobre isso, né? Mas eu penso assim, é uma região que você vê que lá antigamente, você vê as fotos mais antigas, não é uma região assim com muitas árvores, não, Sim. né? Então, assim, eu acho, por minha opinião, eu acho que é difícil ter macacos ali, né? Mas a gente tem que considerar também que Poços de Caldas, o bioma de Poços de Caldas é a Mata Atlântica, né? A própria Serra de São Domingos aí é um dos últimos resquícios aí de Mata Atlântica. A gente passa ali perto da Serra de São Domingos, especialmente ali na Fonte dos Amores. É comum você chegar ali na fonte e ver macacos, até mesmo coatis, né, Rafael? Então, pode ser aí que, logicamente que nesse período aqui a cidade era muito menos urbanizada, né? Os macacos tenham feito alguns deslocamentos e chegado até nesse ponto aqui da praça que se chama, né, popularmente Praça dos Macacos. Então, pode ser aí uma justificativa. Eu falei agora há pouco sobre a questão polêmica, é que teve há alguns anos aí, algumas pessoas defenderam que não deveriam mais se utilizar o termo Praça dos Macacos para se referir à Praça Dom Pedro II, por conta aí de um suposto racismo, né? Mas assim, eu sinceramente, Rafael, eu não vejo ali uma situação de racismo ali. Porque a gente pensa assim, né? Antigamente, né? Era normal esse negócio, preconceito que tinha, né, com os negros, né? Ainda mais que aquela época ele era pós a abolição, né, da escravatura. Mas mesmo, a gente sabe muito bem que mesmo depois da proibição ainda manteve, né? Teve muita gente aí que queria até manter os escravos, né? Então, complicado, né? E aí os movimentos, né, abolicistas e tudo mais, sim, fizeram de um jeito que libertaram mesmo. E aí Dom Pedro II decretou, né, a proibição, inclusive. É importante ver que a praça chama Dom Pedro II e ele foi o responsável, né, da libertação dos escravos. Sim. E ali até na praça, onde era a praça, que hoje é Monsenhor, né, Farid Castro. Sim, que é a igreja matriz, né? Da matriz. Teve uma foto até, que é um cartão postal, que ali era denominada Praça Princesa Isabel. Sim. Então você tinha ali a Princesa Isabel e Dom Pedro II. Dom Pedro. Dois, né? Abolicionistas. Né? E aí, o que acontece? Ali na rua Alagoas, né, tinha ali antigamente um quilombo, né, que era o quilombo Botafogo, né. E aí, o que acontece? Ali, os negros, ele ia até a Praça dos Macacos, quer dizer, Praça Dom Pedro II, né, Praça Largo da Colômbia, falar melhor no tempo que era antigamente. Eles iam ali e se banhavam ali e ficavam ali naquela região. E é o que acontece. O que as pessoas falavam é que alguns veranistas que vinham do Rio de Janeiro, lá eles chamavam um
lugar onde tinha os negros, de Praça dos Macacos. E aqui ele chegou a denominar essa praça também como Praça dos Macacos por conta desse racismo, né? Entendi. Então tem essas duas versões, né? É por isso que eu falei que tinha uma questão polêmica, que é essa aí do racismo. A versão mais difundida, de fato, é a questão da presença dos animais mesmo, né? Dos macaquinhos ali da Serra de São Domingos, migrando até essa parte da cidade. Tem esse detalhe que o Rafael lembrou do Quilombo Botafogo, né? Pode ser que por conta da presença de negros ali naquela região ali da praça ali, por preconceito, por racismo, né? Por ignorância, na verdade, né? As pessoas tenham colocado pejorativamente o apelido de Praça dos Macacos, né? E ficou nisso, né? E ninguém sabe dizer o que realmente foi que aconteceu. Acho que não tem muita comprovação histórica, né, Rafael, que de fato tenha sido Praça dos Macacos por conta da eventual presença de negros ali no local, né? Não tem. Até de macacos não. Também não tem. Dos animais também não. Mas oficialmente o que está valendo mais mas assim, vamos dizer que o nome oficial é Praça Dom Pedro II. Então, certo, realmente ser conhecido Praça Dom Pedro II, ainda mais por causa de toda a importância que ele teve para a cidade, né? Eu acho até que ali devia ter até um monumento ali, o Dom Pedro II ali, sim, como tem lá em Petrópolis, né? E em homenagem a ele, né? Mas aí ficou essa coisa, né? Fica chamando de Praça dos Macacos e tudo mais. E só para falar de curiosidade, né, desse quilombo que tinha na Alagoas, né? Depois disso, ele se tornou vamos dizer assim, que era o primeiro motel da cidade, né? Era chamado, que era da dona Quita. E aí, no lugar ali, o pessoal, né, ia lá, né, tudo mais, e com isso o pessoal até começou a chamar ele de Filho da Quita. Filho da Quita. Um apelido aí que começava a falar, e o pessoal aqui ia lá. E o que acontece? Esse lugar, depois ele foi extinto, né? E aí, então aquele lugar virou uma madeireira, né? Que tinha ali. Não sei se você já chegou a ver isso. Ali, né? Não, ali, eu não lembro de madeireira ali naquele ponto ali, não. Então, e aí... ali, na Rua Lagoso, o que tinha ali era uma casa de motosserra, né? Mas de madeireira eu não lembro, não. Tinha madeireira. E aí depois também, deixou de ser, né? Com o tempo virou um espaço comercial ali e atualmente é um lugar ali que também foi mudado, trocado, a estrutura e tudo mais ali. Continua sendo um local ali de comércio e tem até um banco ali, né, que tem ali. É verdade, tem uma agência bancária. Teve a discoteca Carinhoso, né, muitos anos. Teve lá na frente, discoteca. Na parte ali da frente, é uma rua conhecida aqui do centro. Também, que foi o Vulcão também. Vulcano, né, Carinhoso, Vulcano, Nix, né, teve vários nomes aí ao longo dos anos. Para a gente encerrar o programa, vamos falar sobre a obra, né, de fato, né, falar rapidamente sobre a obra. A obra foi iniciada em agosto de 2019 com a proposta de se trocar todo o piso ali da praça para realmente resgatar aquele piso em terracota. As críticas que o Rafael mencionou é por conta da vermelhidão do piso. Eu considero que ali na Praça Pedro Sanches, no Parque José Afonso Junqueira, também é o mesmo tipo de piso, mas não tem essas críticas. Isso que acontece. É um piso que ele é muito parecido do Parque Afonso Junqueira, né? Até quando chove, você vê que fica esse vermelhão, assim. Então, com o tempo, ele vai desgastando e ele vai pegando uma cor mais escura. Né? Mas a crítica que acontece ali na Praça dos Macacos, o Rafael, e que não aconteceu na Praça Pedro Sanches e no Parque José Afonso Junqueira é o seguinte: lá na Praça Pedro Sanches e no Parque José Afonso Junqueira, as partes em que acontece a simulação por terracota são menores, então visualmente não causa tanto impacto. Ali na Praça dos Macacos, como é uma área muito mais extensa em que foi aplicada a terracota, dá aquele impacto visual muito forte. Você passa, ele está aquela vermelhidão. Verdade. E que o pessoal não está acostumado, vamos dizer assim. Mas como o Rafael falou, com o passar do tempo, o piso ele vai se desgastar, a cor vai desbotar, vamos dizer assim, e vai ficar mais agradável para todo mundo. Agora, o que é de curiosidade também pensar é que depois eles estão com um plano de fazer essa obra também do outro lado. Da parte sul ali da praça. Da outra vez não teve, lá em 1995, né, que teve a obra
de troca ali, né, de revitalização. Porque aquele ponto ali, Rafael, sempre teve uma polêmica, né, em relação a de quem seria a propriedade daquela outra parte da praça, né? Falava-se que aquela parte da praça seria de particulares, falava-se que era do governo do Estado. Então, assim, por conta dessas pendências aí, todas as revitalizações que foram feitas na Praça dos Macacos ao longo principalmente a partir de 1975, aconteciam só da ponte para cá, ou seja, da ponte para a parte norte, né? Ou seja, a ponte, ali que a gente está falando, a ponte dos Desejos, que o Ribeirão, é o Ribeirão de Caldas que corta aquele trecho ali, seria o limite, né, entre as duas partes da praça, né? Então é muito fácil, a gente passa ali, você vê que a parte sul da praça está ali em pedra portuguesa, né? E a parte norte é onde de fato está acontecendo a revitalização. Até o Rafael já adiantou que essa parte sul também vai passar pelo mesmo processo e vai ser aplicado ali a terracota. Então, eu acho até complicado, né? Eles têm que ter uma boa atenção quando for fazer isso, porque aquela região ali tem bastante árvores. E as raízes delas estão bem por baixo ali. Você pode ver até que alguma parte de onde está, né, as pedras portuguesas, ele está até levantado. Levantado, Então, quando eles for fazer isso aí... Pode ser que quebre, né? Tem que tomar muito cuidado, senão é um perigo. Sinceramente, tirar rapaz, eu acho que não deveria mexer naquela parte, né? Eu acho que é bonito difícil, aquilo né? ali, Porque né? você tem que ver também a crítica que ficou ali também naquele piso, além da questão, né, da cor, foi também por causa que estava tendo muita poça de água, né? Sim. E aí começaram até depois fazer ali, né, uma melhoria ali, colocando ralo e tudo mais ali. Para melhorar o escoamento. Mas ainda assim não é um piso muito permeável, né? É um piso que ainda assim fica essas poças de água. Isso. E ali onde está ali as pedras portuguesas, ela é um piso permeável, né? Absorve, né? Absorve mais fácil a água. Então é muito complicado. Era até melhor que colocasse um piso realmente permeável em toda a praça ali, né? Intertravado. Mas já colocou esse aí. Mas já colocou esse, vão colocar do outro lado, né? Então tem que colocar esses ralos, mas tem que ter cuidado com essa parte da árvore aí, para não, senão tem o perigo de cortar a árvore, né? Para poder arrumar o piso, né? Seria um absurdo, né? Não pode. Bom, eu acho que a gente falou bastante aqui sobre a história da Praça dos Macacos. Esse programa vai estar disponível mais uma vez aqui na nossa playlist, de forma permanente, também lá no YouTube. Você pode assistir quantas vezes quiser. Recomende para os seus amigos, compartilhe, que é a história de Poços de Caldas. Aqui eu e o Rafael falando aqui. E é um assunto assim, muito importante porque é um dos pontos mais conhecidos da cidade. A gente volta no próximo programa, sempre aqui na página do Jornal da Cidade, Jornal da Cidade 1, é só procurar lá no Facebook, para falar sobre um outro assunto, né, Rafael? Então, até lá. Até lá.